Agora é madrugada do dia 9 de janeiro de 2023. Nós vivemos no último domingo, no dia de ontem, um dia terrível para a história da democracia brasileira. Nós vimos reproduzir aqui o episódio que aconteceu nos Estados Unidos, em 6 de janeiro de 2021, o chamado Capitólio, a crise do Capitólio. Nós vimos repetir aquilo que já era meio que esperado no Brasil, porque há muito tempo, desde que foi derrotado nas urnas, o Bolsonaro e os seus asseclas vem insistindo num golpe de Estado, motivando seus apoiadores a atentarem contra a democracia, motivando contra a vontade soberana das urnas. E o que aconteceu ontem, no dia de ontem, em Brasília, é justamente o epicentro, o momento ápice dessa tentativa de negar a democracia brasileira. A resposta que nós esperávamos de imediato, sobretudo com a inércia, a omissão do governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal, que, aliado ao ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, permitiu que todos esses atentados acontecessem, degradando o patrimônio público, degradando a própria imagem da democracia brasileira, com os três poderes, sendo alvo de ataques. O que a gente poderia esperar era uma ação enérgica com a intervenção federal em todo o governo do Distrito Federal. O presidente Lula, de forma muito equilibrada, promoveu uma intervenção federal afetando apenas a área da segurança pública do Distrito Federal, mantendo no cargo o governador Ibanez Rocha. Ocorre que essa decisão do Lula tem a ver com a correlação de forças dentro do Congresso Nacional. Isso porque uma decisão do presidente da República que declara uma intervenção federal, ela precisa necessariamente ser respaldada, aprovada pelo Congresso no prazo de 24 horas ou, se o Congresso estiver em recesso, no prazo de até 48 horas. O Lula sabia e fez a medida, mediou, de que era possível que uma intervenção radical pudesse ser rejeitada no âmbito do Congresso, que é o mesmo Congresso bolsonarista eleito em 2018, que ainda tem mandato até o dia 31 de janeiro. Portanto, o Lula tomou uma decisão equilibrada. Mas me parece que essa foi uma decisão casada com o Poder Judiciário. Porque a decisão mais forte veio na madrugada de hoje. O ministro Alexandre de Moraes, a partir de um pedido formulado pela AGU, a Advocacia Geral da União, que é um órgão do Poder Executivo da União, portanto, subordinado ao presidente Lula, somado a um pedido do senador Randolfo Rodrigues, que será o líder do governo Lula no Congresso Nacional, o ministro Alexandre de Moraes, a partir desses dois pedidos, tomou a decisão mais forte já tomada pelo Poder Judiciário no âmbito dos atos antidemocráticos até agora. Com uma canetada e respaldado pela lei, o ministro Alexandre de Moraes afastou o governador Ibanez Rocha. Mantém ele afastado por pelo menos 90 dias. E há um detalhe a ser considerado. Ao afastá-lo na sua decisão, o ministro Alexandre de Moraes cita a lei orgânica do Distrito Federal, que estabelece crimes de responsabilidade e sugere que o Ibanez Rocha tenha cometido justamente os crimes previstos na legislação do Distrito Federal. Com isso, Alexandre de Moraes dá a senha para que a Câmara Distrital possa iniciar um processo de impeachment contra o Ibanez Rocha. Ele é afastado por uma decisão de Alexandre de Moraes por pelo menos 90 dias, mas eu ouso dizer que ele não volta para o cargo. A Câmara Distrital deve iniciar um processo de impeachment, gerando o afastamento definitivo do Ibanez Rocha, o que, na minha opinião, é uma medida difícil. Para todo juiz é sempre uma medida difícil interferir tomar uma decisão que interfere na vontade popular expressada pelas urnas. É sempre difícil afastar um prefeito, um governador. É sempre difícil, mas muitas vezes é necessário. E a fundamentação do voto do Alexandre de Moraes demonstra que este afastamento não é só necessário quanto urgente. E ele dá a senha para que os deputados distritais possam levar adiante um processo de impeachment, e eu acho que o Ibanez não volta mais ao cargo. Ao mesmo tempo, o Alexandre de Moraes dá um recado aos outros governadores do país. De modo indireto, ele diz que aqueles que estiverem complacentes, de forma omissiva, contribuindo com os atos antidemocráticos dos seus estados, ou mesmo de forma direta, estimulando, por exemplo, ao impedir que a polícia militar exerça a ordem de desocupação desses espaços, esses governadores também poderão responder
com as penalidades da lei, com o peso da própria legislação. Então acho que o Alexandre de Moraes, ao determinar o afastamento do Ibanez, também determina ou dá um recado para os outros governadores. E nessa mesma decisão, o Alexandre de Moraes estabelece a obrigatoriedade de, no prazo de 24 horas, todos os acampamentos golpistas instalados na frente de quartéis ou de qualquer unidade militar, prédios públicos e estradas sejam desobstruídos. E o Alexandre de Moraes, de forma bastante elaborada, estruturada, estabelece que essa decisão deverá ser cumprida pelas polícias militares, que sabemos são subordinadas administrativamente aos governadores dos estados. Ao tempo que ele manda um recado para os governadores, ele estabelece um dever, cuja desobediência pode ensejar responsabilidade por esses governadores. No prazo de 24 horas, todos os acampamentos devem ser desfeitos. E, se necessário, o próprio Exército pode ser acionado por meio da Força Nacional de Segurança e também a Polícia Federal. Ou seja, Alexandre de Moraes dá a ordem e os instrumentos para que essa ordem seja cumprida. Evidentemente, se os governadores descumprirem, ensejarão sobre a responsabilidade legal, no caso com descumprimento de ordem judicial. Eu quero ver se algum governador, no auge desta crise, vai peitar o ministro Alexandre de Moraes. Mas o Alexandre de Moraes vai além. E ele chega a usar uma expressão que me parece bastante adequada. Aliás, um parêntese aqui, ele é bastante duro com o governador Ibanez, que chega a dizer que age de forma omissiva para colaborar com organizações criminosas. Com esse voto pesado, Alexandre de Moraes chama a atenção para uma outra questão que me parece bastante importante. Ele diz que é preciso afastar essa ignóbil política de apaziguamento que existe no Brasil. Para isso ele utiliza como referência um exemplo histórico em que o primeiro-ministro inglês tentou apaziguar a situação com a Alemanha nazista, com Hitler, e deu no que deu, na Segunda Guerra Mundial. Esta política odiosa, ou nas palavras do Alexandre, ignóbil política de apaziguamento, diz ele, não cabe na democracia brasileira. Com isso, Alexandre de Moraes está mandando um recado muito, muito nítido. Não haverá, sob nenhuma hipótese, anistia. Mais adiante no seu voto ele diz que todos responsáveis pelos atos antidemocráticos, não apenas pelos atos que aconteceram no dia de ontem em Brasília, mas pelos atos antidemocráticos, como por exemplo a tentativa de explodir o aeroporto de Brasília, quando se tentou colocar uma bomba num carro, num caminhão, um tanque, todos serão responsabilizados civil e penalmente. Para isso, o Alexandre de Moraes estabelece uma série de determinações e, de forma muito correta, estabelece a suspensão de redes sociais que estão incentivando atos golpistas, a desmonetarização desses mesmos sites, estabelece lá, e mais ainda, estabelece instrumentos para que as investigações sobre os atos ocorridos em Brasília sejam eficazes, mandando bloquear a estrada, não pode mais nenhum ônibus chegar para manifestações em Brasília nos próximos dias, identificar os autores, aliás, os contratantes dos ônibus que levaram manifestantes para Brasília. Enfim, o Alexandre estabelece uma série de medidas que, no meu entendimento, vão facilitar a apuração dos responsáveis pelos atos, sejam eles diretamente envolvidos, os que depredaram Brasília, mas aqueles que contribuíram, financiando os manifestantes, que eu prefiro chamar, e aliás o próprio Alexandre de Moraes assim o chama, de terroristas. Eu quero dizer com esse vídeo, já partindo para concluir, dizer para vocês o seguinte: a decisão do Lula pareceu uma decisão que poderia ir além. Ao decretar a intervenção parcial, eu particularmente senti a necessidade de que o Lula poderia ir além. Ok, mas havia um jogo casado. A partir de um pedido da AGU, reforçado por um pedido do senador Randolfo Rodrigues, para que o Poder Judiciário fortalecesse a decisão de Lula, indo além daquilo que era possível ao Lula tomar, dado a limitação dentro do Congresso Nacional. Os dois atos, a decretação da intervenção federal parcial na área da segurança pública no Distrito Federal e a decisão radical, no sentido mais essencial do termo, a decisão forte, indispensável, diga-se de passagem, do ministro Alexandre de Moraes, soma um bloco indispensável
para a gente frear de uma vez por todas, responsabilizando governadores, inclusive, e atribuindo àqueles que estão financiando os atos antidemocráticos a responsabilidade penal e criminal, penal e civil, por esse financiamento, para a gente frear de uma vez por todas os atos antidemocráticos como pressuposto à salvaguarda da democracia brasileira. O que nós vimos em Brasília foi de uma tristeza profunda. Profunda. Não foi só um ato que violou o patrimônio público, violando obras de arte, aliás, é sempre bom lembrar, os fascistas odeiam a arte e veneram a morte. Não foi só um ato que degradou o patrimônio público, mas foram atos terroristas que tiveram uma simbologia muito importante, no sentido de negar a democracia. E quero aqui reafirmar mais uma vez, no meu entendimento, o que se tentou em Brasília no dia de ontem foi um golpe de Estado. Este ato de ontem, esses ataques terroristas, talvez deveriam ser o desejo de Bolsonaro com ele ainda na presidência. Eles vêm tentando, Bolsonaro, os bolsonaristas, vêm tentando há muito tempo dar um golpe de Estado no país. Nós estamos conseguindo vencer essas tentativas. E vencemos mais uma ontem. Mas elas precisam cessar. E elas só serão extintas com atos baseados na lei, radicais, fortes. Atos legais fortes. Me parece que a decisão do Alexandre de Moraes, somada à decisão do Lula, contribui muito para a gente olhar o horizonte na expectativa de que conseguiremos derrotar, pelo menos por enquanto, esses atos terroristas representados pelos acampamentos, pelas ocupações nas portas dos quartéis. Para além disso, a gente realmente precisará responsabilizar todos e todas. A começar pelo governador Ibanez, a começar pelo ex-ministro e secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, o Anderson Torres, e principalmente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Todos precisam serem responsabilizados pela política genocida. E não é mais, e não é pouco sempre relembrar o que nós estamos insistindo: não cabe nenhum tipo de anistia. A democracia só será preservada se todas essas pessoas que têm tentado insistentemente atingi-la, feri-la de morte, foram responsabilizados. Portanto, nenhum passo atrás. Em favor da democracia, não cabe nenhum tipo de anistia. É preciso ficar atentos. As próximas horas serão horas de muita atenção e, ao mesmo tempo, de muita tensão institucional. O descumprimento dos governadores poderá gerar uma crise política maior. Mas eu estou convicto que os governadores acatarão a decisão do Supremo Tribunal Federal, representada na decisão do ministro Alexandre de Moraes, e a gente vai dar um passo à frente em favor da democracia. Fiquemos juntos, atentos, e a gente não solta a mão de ninguém, como a gente não soltou nos últimos anos. Um grande abraço. Olá! Você gostou deste vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. E sempre que acabar de assistir um vídeo nosso, toque no sininho. Assim você será notificado sempre que houver um novo vídeo postado.